Beleza? Então vamos embora, galera. Tema da aula de hoje, como se adaptar a uma nova banca examinadora. Vocês percebem que eu usei o adjetivo aqui nova, não por acaso, né? Papai, Foi de essa propósito. costa. Hum. Eu, o gato disparou o Você tá com alarme do. cheiro de jaca. O gato Você tava disparou a. comendo jaca, não foi? O gato dis... Ei, Oi. o gato disparou o alarme do prédio. Meu Você Deus. escutou? Gato danado. Papai vai dar uma aula agora, tá bom? Ele subiu em cima do muro. E mamãe deu uma jaca pro gatinho se assustou. Beijo. E aí, minha gente? Como se adaptar a uma nova banca examinadora? Por que que eu usei, assim, propositalmente esse nova banca examinadora? Porque o que que acontece que a gente vê muito aqui pela nossa experiência, né? A pessoa começa a estudar para concurso, ela, na verdade, sequer no começo, eu diria que essa aqui não é nem uma live assim para quem está tão iniciante, porque isso não deveria ser uma preocupação. É uma preocupação que todos têm que ter. Mas se você está bem no iniciozinho, eu sei que você nem parou assim, talvez, para pensar no tema. Ah, de que forma que esse tema vai me ajudar? Por que que eu deveria me preocupar com essa história de banca e tal, até que o edital seja publicado. Então, o Nova, ele está aqui de propósito, porque o que acontece muitas vezes é que vocês são pegos de surpresa quando você está acostumado a estudar para aquele determinado cargo, para aquele determinado concurso, que sempre foi uma determinada banca, e aí uma nova banca assume a elaboração, né, e, enfim, toda a gestão do próprio concurso, e aí você é pego de surpresa. Então, eu pensei nessa live porque eu sei que uma mudança de banca impacta de forma significativa a preparação de vocês. E aí foi o que eu falei, né? Muitos de vocês vão estar talvez aí um pouco, como é que eu diria, assustados ou se assustem com essa informação, mas em regra, uma mudança de banca causa oscilação na nota para menor. Então, causa uma oscilação da nota para menor, não, vamos refazer isso aqui. Diminui a sua nota de 20 a 30%. É isso mesmo. Em regra, uma mudança de banca tende a diminuir a sua nota de 20 a 30%. Caramba, Roberto, isso é um dado estatístico que talvez vocês não tinham. E da onde veio isso aqui? Da nossa experiência, do nosso acompanhamento que a gente faz, obviamente, aqui no nosso programa com os nossos alunos. Então, essa tendência de diminuição de nota é algo que eu quero que você enxergue de duas formas, tá? Primeiro, eu não quero que você se assuste, que não precisa se assustar. E segundo, eu quero que você entenda que você vai sair dessa aula aqui, dessa aula de hoje, com as dicas e as estratégias para você poder se adaptar a essa mudança, caso ela venha a ocorrer, o que é algo rotineiro, tá? Seja porque você mudou o seu concurso, eu não quero mais estudar para procuradoria, Roberto, agora eu quero estudar para, sei lá, magistratura. Beleza. As chances são é que o novo concurso, o novo edital que você vai se dispor a estudar, ele vai ter uma banca diferente. E mais do que isso, eu quero que você entenda que essa adaptação para uma nova banca, né, tem que ser algo visto, veja a mudança, né, essa adaptação à nova banca como uma, ó, atenção, oportunidade de crescimento. Por que que eu acho que você precisa já treinar a sua cabeça para pensar assim, pô, mudou a banca, mas lembre-se, não mudou só para você, mudou para todo mundo. Se mudou para todo mundo vai ter também as mesmas dificuldades. E você que está aqui comigo todas as quintas-feiras, na verdade, estou vendo a Paula aqui. Oi, Paula, seja bem-vinda. A Paula, cara, ó, quando eu vejo assim, ó, gente, tudo bem que eu tô vendo aqui que nem todo mundo tá com o vídeo aberto. Mas quem tá de vídeo aberto, eu vejo, eu vou reconhecendo, né? Então, tipo, a Paula, bem-vindo, Leonardo, Armando, Davi, Kleber, a Lilian, que chegou agora, o Marlon também tá ali de câmera aberta. Então, a galera que eu tô vendo, olha o que que a Paula tá fazendo, gente. Eu não sei se você tá no seu trabalho, talvez você esteja no trânsito. Fala, Léo, bem-vindo, cara. Mas prestem atenção no o que é uma candidata comprometida.
Porque, se eu não me engano, a Paula tá aqui desde a primeira live, né, Paula? Foi na primeira live que eu fiz um atendimento com ela. E olha o que ela tá fazendo. Tomando nota. Eu acho que a Juliana também tá, porque eu tô vendo ela baixando a cabeça e tal. Mas vocês precisam tomar nota, porque, galera, o que a gente aborda aqui nessas lives é a pontinha do iceberg. Sabe aquela foto do iceberg, né? Que tem o iceberg é aquela pedra de gelo gigantesca, né? Que a gente já viu aí em filmes e, enfim, em outros momentos. E vocês sabem que somente 20% está do lado de fora, né? Oi, Rose, bem-vinda. A Rose também está sempre com a gente aqui. Então, percebam, o compromisso de vocês aqui, eu volto a repetir isso, não é comigo, não é com o Roberto, é com a sua aprovação, com a sua mudança de vida. Então, venha pra cá com esse espírito guerreiro da Paula, da Juliana, da Rose, do Leonardo. Cara, anote, porque o que a gente está distribuindo aqui para vocês são informações que são só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa por trás de uma aprovação em concurso público. Isso aqui é só um tema, tá? Então, voltando. Em regra, a sua nota tende a diminuir. A gente vai explicar mais sobre isso e vai te dar as dicas que você precisa para você reverter essa situação. E eu quero que você veja essa mudança, essa adaptação à nova banca com uma oportunidade de crescimento. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, elas vão desistir quando houver a mudança da banca. Essa é a grande realidade. Então você que está aqui já não vai pensar da mesma forma. Você vai pensar o seguinte, pô, uma galera já ficou para trás aqui, que seriam meus concorrentes, apesar de que a gente aqui preza muito e crê muito de que o seu maior concorrente é você mesmo. Por mais piegas enfim, repetido que você já tenha ouvido falar sobre isso, mas essa é um ditado que é a mais pura verdade. Você é o seu maior concorrente. Então veja essa mudança como uma oportunidade para crescer, tá? Começando pelo começo, Roberto. Vocês sabem o que faz uma banca examinadora? Eu sei que na sua cabeça aí com certeza você já pensou. Ah, ela quem elabora as questões. Sim. Mas não só isso. Ela elabora o edital, as questões, né? Estão certos, as questões são elas que fazem. Elas aplicam, né? Aplicar as provas. Além disso, ela corrige as provas. Ela também divulga o quê? Os resultados. Ela deve garantir uma imparcialidade, né? No certame, obviamente, né? E ela também vai dar o quê? Feedback para os candidatos. Entre outras funções, mas eu diria que essas aqui são as principais. E ó, dentro desse universo de concurso público, desse mundo, né, que é um concurso público, da quantidade de informações e tudo mais que gravita em torno dele, a gente não só precisa saber que uma nova banca é uma oportunidade de você crescer, e eu vou até acrescentar aqui, e passar do seu concorrente, porque ele vai desistir e você não, tá? O que faz uma banca examinadora e quais são os tipos de banca? Isso é muito importante, tá? Pode parecer uma informação assim, ah, mas o Alberto, a gente só tá aquecendo. Fica aí, fica tranquilo. Inclusive, vou logo dar o spoiler aqui. No final, né, quem ficar comigo até o final, você vai entender quais são as principais, né, bancas e como você vai fazer para estudar para elas. O que você precisa prestar atenção quando o seu edital for publicado e for uma dessas que eu trouxe. Obviamente eu não vou conseguir, né, gente? O Brasil deve ter, pô, eu nem parei para contabilizar isso, mas eu diria que por baixo deve ter pelo menos umas 50 bancas examinadoras, que entre outras funções, né, que a gente já viu algumas aqui, elas elaboram não só as provas de concurso, mas também processos seletivos para empresas grandes, elas elaboram também exame de OAB, né, aqueles processos de certificação dos bancários, por exemplo. Então, tem várias funções que uma banca examina, a gente vai estar sempre dando o escopo para o concurso, obviamente, tá? Mas dentro desse universo, quais são os tipos de banca? A gente tem as bancas próprias, elas são formatadas, né, compostas por quem? Pelos próprios servidores públicos daquele órgão. Então, por exemplo, alguns de vocês que estão prestando concurso para magistratura, por exemplo, já devem ter visto o edital no qual está lá. Comissão organizadora do concurso do Tribunal de Justiça, sei lá, de Goiás, 37º concurso. E aí lá vão ter o nome dos, provavelmente, juízes, às vezes eles convidam promotores ou professores, procuradores, defensores para compor essa banca. Mas normalmente quando se usa o desígnio, né, banca própria, a gente está falando de uma banca que é composta por servidores do próprio órgão
que está fazendo aquele concurso, tudo bem? E temos também as bancas terceirizadas, essas são as mais comuns, né? Que são empresas, portanto, né? Ou fundações, algumas com fins lucrativos, outros não, a maioria sem fins lucrativos, fundações, universidades, que são compostas por quem, gente? Por professores, né? Por especialistas, pessoas que vão, o quê? Fazer essas funções aqui que a gente falou. Então, esses professores, esses especialistas, são eles que vão executar ou todas ou uma boa parte dessas atividades aqui, tá? E aqui a gente pode citar, bota aí no chat para mim, qual foi a banca do seu último concurso? CESP, FCC, FGV, enfim, né? VUNESP, que está sempre ali nos concursos do estado de São Paulo, entre outras. FCG, não, FGV. Tá aí, galera. Sebrasp, a Juliana falou, tá? E a gente vai falar delas aqui, eu vou dar o perfil delas e vou te ensinar como é que você tem que estudar para elas. Agora, Roberto, entendi, estou começando a me ambientar no tema. Por que é importante eu entender, né, sobre banca examinadora e como é que eu tenho que estudar, como é que eu tenho que me adaptar, o que eu tenho que ajustar nos meus estudos, na minha preparação? Veja, porque se você é um desavisado que estuda sem entender isso aqui, você tem menos chances de aprovação. Ó, botaram aqui FCC, FGV. Porque o seu concorrente, ou melhor, o seu adversário, aquela pessoa que está disputando a mesma vaga que você, que está aqui comigo todas as quintas-feiras, ela já vai sair na sua frente, porque ela vai preparar, se planejar para essa prova de uma forma diferenciada. E você está vendo aqui, né, que a sua nota ela pode reduzir. Acho que eu tenho que botar até chamar mais atenção disso aqui, viu? Ela pode reduzir de 20 a 30%. Gente, 20 a 30% é muita coisa. Às vezes, por uma questão, você está fora das vagas. Por uma questão, você fica de fora. Você deve conhecer alguém que, de repente, ficou de fora das vagas por causa de uma questão. Imagina se perder 20%, imagina chegar a 30% a sua oscilação de notas. Não é porque o edital mudou, tá? Inclusive, se o seu edital / cargo for o mesmo. É bom que eu coloque essa observação aqui, para você não pensar, não, mas é porque o cara mudou de cargo, vai estudar outras matérias. Não, a sua nota diminui, você, estudando para o mesmo cargo, com o mesmo edital, as mesmas matérias, você vai lá e faz uma prova para o mesmo cargo, só que é organizado por uma outra banca e sua nota cai. De novo, volto a repetir, esse dado estatístico eu não tirei da minha cabeça, tá? Acompanhando os nossos alunos aqui, a gente já percebeu essa dificuldade, foi por isso que eu preparei essa aula para ajudar você. Então, agora que você já sabe quais são os tipos, o que uma banca examinadora faz, quais são as funções dela e por que você tem que prestar muita atenção nessa aula para não ficar para trás e ser você passado pelo seu concorrente, como é que a gente vai definir, como eu definir o perfil da minha banca? Como é que eu defino isso? Existem algumas formas de você definir esse perfil, definir esse modus operandi daquela banca, e eu diria que, obviamente, o histórico de provas anteriores é o melhor deles. É a melhor forma. Você vai pegar provas anteriores e vai resolver. Roberto, a minha banca é CESP. Você só faz questões CESP. Roberto, a minha banca é FCC. Você só faz questões FCC. Minha banca é FGV, você só vai fazer questões FGV. Minha banca eu não sei, você faz todas as tipos de questões de todas as bancas, para que quando o seu edital saia, você faça os ajustes que a gente já vai trazer, tá? Então, é a partir do histórico das provas anteriores que você vai entender o perfil da banca. Você vai entender o estilo de preparação das questões. Você vai poder também, ó, alinhar sua expectativa. Porque tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Você vai entender o nível de dificuldade, a gente vai trazer também isso. Como eu falei para vocês, quem estiver comigo até o final vai entender. O nível de dificuldade daquela prova, que aquela banca normalmente exige de você, né? As questões mais recorrentes, aquelas que se repetem. Então, quando você faz essa análise do histórico das provas anteriores, você vai ter todo esse aparato que vai, digamos assim, te ajudar a se preparar melhor.
E tudo diz respeito à preparação. Quando você antecipa o que está por vir, você não é pego de surpresa, você está mais calmo, você está com o seu emocional muito mais equilibrado, porque você já sabe o que vem. Então, um candidato profissional, como a gente gosta de brincar aqui, os profissas, né, que eu chamo vocês estão aqui para entender que esse jogo do concurso vai muito além de sentar e estudar, de horas na cadeira, de material que você compra, né? Vai muito além. Uma preparação bem feita, ela vai exigir de você os mínimos detalhes, e é isso que a gente vai trazer para você toda quinta-feira, tá? Então, como é que você define? Uma outra forma que você pode fazer é o quê? Frequentar. Alguém aqui frequenta fóruns de candidatos, de concurso. Vou botar assim, de concurso. Eu lembro que na minha época, eu acho que ainda existe, tá? Eu frequentava alguns desses fóruns de concurso, porque lá os candidatos trocavam muitas informações, né? Sites de concursos, né? Perfis, obviamente, como o meu, como o nosso, né? Como o arroba eu te ajudo a passar. Cursinhos preparatórios, todos eles devem te ajudar a entender qual é o estilo dessa... Meu Deus, o que é isso aqui que apareceu? Devem ajudar você a entender qual é o estilo daquela banca, qual é a maneira como você tem que se preparar. E agora a gente vai começar, né, a falar efetivamente. Ó, as perguntas, eu não estou com o chat aberto aqui, mas eu vou parando de vez em quando. Vamos parar logo agora, fazer uma pausa aqui para pegar algumas perguntas e respondendo, tá? Enquanto isso, vocês vão tirando as dúvidas para a gente não adiantar demais e a coisa não ficar muito antecipada. Glaucia, seja bem-vinda também, a Jana, o pessoal que está chegando agora, todos vocês, Michele, Janiele, a Cláudia, a Ana Kelly, Juliana, sejam todos vocês muito bem-vindos. Abram a câmera aí para eu ver um pouquinho a carinha de vocês. Professor, você trabalha com matérias para estudar? A Glaucia está perguntando. Glaucia, a gente aqui no curso não trabalha com matérias, tá? A gente não ensina o conteúdo, a gente ensina como estudar aquele conteúdo, tá? Então a gente vai falar muito sobre metodologia. Disponha. Bom que você ter aqui. Roberto, vou fazer MPU Banca FGV, tô apavorada. Segura aí, Juliana. Olha aí, ó. Olha o que que acontece, né? Olha como a mudança de banca já mexe, inclusive, muito com o quê? Com o emocional de vocês, né? Deixa eu voltar aqui porque isso é importante. Ó, presta atenção em mim aqui agora. A mudança de banca, por mais que mexa com o emocional, né? E tá tudo bem. Eu entendo que faz parte, acho que inclusive é algo esperado, porque tudo que diz respeito à nossa preparação, quando a gente está se dedicando, né, quando a gente está abrindo mão de várias coisas para estar estudando, né, enfim, está ali focado, imerso naquele processo de aprendizagem, tudo tende a desestabilizar essa conformação perfeita que a gente tenta trazer para o nosso dia a dia. Eu entendo isso, tá, gente? Eu hoje posso estar do lado de cá, mas eu já estive onde você está sentado, né? Eu já fui um candidato também, então eu passei por tudo que você está passando. Mas perceba, olha o que eu trouxe para vocês no início. Essa mudança de banca, ou a definição de banca, né, como a gente citou aqui, Roberto, eu não sei qual vai ser minha banca, o edital ele não trouxe ainda, não foi publicado. Tá tudo bem, você vai estudar para todas as bancas, para que quando o seu edital seja publicado, você vai fazer os ajustes que a gente vai te falar agora. Então, como é que você se adapta a uma banca examinadora? Como é que você faz esses ajustes? Bom, já falou aqui que você vai usar o quê? Questões. Vai utilizar das questões, você vai fazer questões. São elas que vão trazer as respostas. A gente vai tentar encurtar o caminho para você aqui no final, quando eu for trazer o resumo principal de cada uma delas. Mas o que é que você tem que fazer? Bom, primeira coisa, anotar os aprendizados com os erros, aonde? No seu caderno de ouro. Quem aqui nunca ouviu falar, eu vou fazer uma live específica sobre o caderno de ouro. Mas basicamente, né? Basicamente é o seguinte. Você tende a aprender mais e gravar mais quando você pega aquele erro. Então, eu errei uma questão lá, eu estava treinando para FCC. Errei uma questão lá, você vai automaticamente trazer e complementar o seu caderno de ouro. O seu caderno de ouro vai ser justamente o quê? Para você colocar, compilar ali os aprendizados que você está tendo. Então, aquela questão, ela envolveu lei seca, envolveu jurisprudência, envolveu, de repente, teorias, né? Doutrina,
Então, quando você anota isso, o que você está fazendo, gente? Definindo o perfil da banca para o qual você está estudando. Porque dessa forma, o que vai acontecer? Conforme você vai avançando nos seus estudos do dia a dia, você vai o quê? Dar maior atenção para aquilo que você sabe que a banca mais gosta. Ou seja, para maior atenção para a teoria, para a parte de legislação ou para a parte de jurisprudência. Porque você já começou a entender que para ela, ou melhor, para aqueles professores, né, para aqueles servidores que compõem lá, né, aquela determinada banca, aquilo é importante. Eles querem saber se você sabe. Então perceba, é por meio das questões. Você vai primeiro anotar, eu vou botar assim para ficar organizado, passo a passo, os aprendizados e entender o que foi cobrado, tá? Muito importante, você vai sempre o quê? Marcar um dia para revisar essas anotações. Porque o que eu vejo de gente falar assim, Roberto, eu já resolvi mais de 5.000 questões. A pessoa não aprendeu a definir o perfil da banca dela, ela não entendeu qual é o nível de cobrança e ela, mais importante, ela não aprendeu o conteúdo que ela poderia ter aprendido. Porque apesar dela ter anotado no caderno de ouro, ela não revisou. Então, revisar essas anotações, galera, é algo que você não pode pular. Não tem como você pular, não tem como, tá? Você tem que estar sempre anotando aquilo ali. Outra coisa que eu já vou citar aqui, ó, vou até botar em número 2 aqui, ó. Separe o seu caderno de ouro por disciplina, para facilitar justamente essa revisão. Então, no dia que você for fazer questões daquela banca de constitucional, você vai anotar tudo no caderno de ouro de constitucional. Administrativo, mesma coisa. Isso já é o quê? Já é uma parte de organização e planejamento para você, na hora de revisar, já ter isso separado. Então, se hoje eu vou estudar administrativo, você para meia hora antes, revisa o seu caderno de ouro, ou seja, começa a lembrar as anotações que você colocou ali dentro. O que eu lembro sobre isso aqui? Quais foram as anotações que eu fiz? Essa questão aqui envolvia mais teoria. Pô, de novo eu errei de novo. De novo eu errei porque era só legislação. Então você começa a pegar o feeling da banca. Você começa a entender o que é que a banca mais quer de você. Para você poder o quê? Direcionar os seus estudos para aquilo no dia a dia. Então, especialmente, tá? Dê uma atenção especial ao quê? Aos assuntos mais recorrentes. Tá? Dê uma atenção especial aos assuntos mais recorrentes, porque toda banca, de novo, ó, gente, ó, percebam. Por isso que toda informação é importante. Pare para pensar que por trás daquela banca existem pessoas, obviamente, que vão o quê? Elaborar as provas, as questões, aplicar. Então, é óbvio que esses professores, esses servidores têm preferências. Eles têm preferências. São pessoas que gostam mais de um determinado assunto X do que determinado assunto Y. Seja porque ele fez um mestrado, seja porque ele fez um doutorado naquele tema, ele domina mais, então ele tem mais facilidade de elaborar essas questões. Eles têm mais facilidade, é óbvio. Então parem para pensar comigo. Por que é importante você treinar e se adaptar no seu dia a dia? Para você perceber o que é que aquele professor, aquele servidor que estava elaborando as questões da sua banca vai cobrar de você no dia da prova. Lembra o que eu falei? O que é... Peraí, volta aqui para mim que isso aqui é importante. O que é que um bom candidato faz? Ele se antecipa para não ser pego de surpresa. Isso é o que um bom candidato faz. É isso que vocês estão sendo treinados a fazer aqui. Você vai antecipar o momento da sua prova para que no dia da sua prova você não seja pego de surpresa. Eu já sabia que viria esse tipo de questão, eu já sabia que ele gostava mais desse tipo de assunto e você está pronto para responder. Está afiado e preparado. Faz sentido? Faz sentido? Levanta a mão aí quem está comigo. Tá fazendo sentido até aqui? Tudo bem? Ok? Léo, Paula, Jana, Juliana. Então, continuando. Dê uma atenção especial aos assuntos mais recorrentes. Agora, outras dicas práticas para você adotar no seu dia a dia, tá? Eu quero que você anote ao lado do artigo, né, do dispositivo legal, que foi envolvido, obviamente, naquela questão, o nome da banca. O nome da banca. Claro, porque veja,
Se você está naquela situação, Roberto, eu não tenho meu edital aberto ainda, eu estou me preparando, estou começando agora, ou já estou estudando há algum tempo, mas minha prova ainda não saiu, eu estou com o meu filtro lá no meu site de questões aberto. Então você está resolvendo várias questões de várias bancas. Quando você vê que aquela questão envolveu o artigo 37 da Constituição Federal, eu quero que você vá lá e coloque CESP, FCC. Você bota ao lado do artigo o nome da banca. Por que isso, Roberto? Porque quando você for reler aquilo ali, aquela anotaçãozinha com o nome da banca ao lado do artigo que foi cobrado na questão vai te chamar a atenção e você, de novo, vai estar reforçando esse filtro. Você vai estar se adaptando a essa banca. Então isso, gente, não acontece... é óbvio que eu vou tentar cortar caminho aqui, no final eu vou falar para vocês o que cada uma mais gosta e como você tem que fazer para estudar cada uma delas. Mas mais importante de eu te dar isso pronto é você, no seu dia a dia, estar percebendo isso. Até porque a gente sabe que pessoas se aposentam, pessoas trocam de trabalho, né? Então, nada garante que a banca examinadora, as pessoas que compõem a banca examinadora, ou em 2023, 24, 25 do SES, vai ser a mesma da época do seu concurso. E se chegam pessoas novas, vão chegar o quê? Novas questões. Pelo menos essa, né, é a parte lógica que a gente entende que uma banca examinadora vai fazer. Novos professores, novas questões. Antigos professores, questões antigas. Ou pelo menos um estilo antigo de se fazer as questões. Tudo bem até aqui? Então eu quero que você anote ao lado do artigo dispositivo legal o nome da banca, assim como eu quero que você anote ao lado daquela doutrina, daquela teoria que foi cobrada, também o nome da banca. Então quando você estiver estudando, eu sei que pode parecer muita informação, que às vezes você diz, pô, Roberto, mas só de eu entender o que eu tô lendo, às vezes eu já tenho dificuldade, que minha cabeça tá voando, eu tô desconcentrado, tô pensando nos problemas, tô pensando na falta do dinheiro, tô pensando em um bocado de coisa. Como é que eu vou lembrar de anotar isso? É para isso que você precisa de anotar agora, aí. Criar o seu checklist para amanhã, quando você sentar para estudar, você tem um checklist, inclusive a gente tem isso aqui no método, tá? Para você pegar esse documento aí que você está falando, botar do lado aqui que você está estudando, e aí você está estudando aqui agora, ó, e aí você está do lado ali pescando. O que eu fiz até agora que eu não fiz aqui no meu checklist? Né? Por isso que um método e um sistema de estudos que já esteja aprovado, validado, vai te ajudar a antecipar a sua aprovação, vai acelerar a sua aprovação, porque você já sabe o que você tem que fazer. Tá tudo ali, descrito, e eu estou te dando outras ferramentas aqui agora, tá? Então, lembrem-se, portanto, né, que a sua nova banca examinadora, ela vai o quê? Valorizar questões teóricas. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar mais teoria. Se a sua nova banca examinadora valorizar legislação, como a gente gosta de chamar, a famosa lei seca, que não é aquela lei, né, que me pegou até no ano passado. Eu estava até vendo, cara, em 2023, vou contar uma historinha para vocês aqui, rapidinho, pra gente quebrar o... 2023, 3 anos que minha filha tinha nascido, 3 anos que praticamente eu e minha esposa não saímos de casa. Alguém aqui tem filhos? Quem tem filhos, levanta a mão. Só para eu saber. Leonardo? Rose? Então você sabe como é, né, Rose? No início, né, Léo? Você sabe que no início é dedicação 100% para o quê? Para a criança. E aí o casamento veio de lado e tal, aí um belo dia apareceu um festival de vinhos. E quem me conhece mais sabe que eu gosto muito de vinho. E aí o que aconteceu? A gente foi para esse festival. Ficava a 15 minutos aqui de casa. Como tinham muitos anos que eu não saía, né? Então, praticamente 3 anos, gente, simplesmente eu fui dirigindo no carro, voltei dirigindo. Obviamente, quem vai para um festival de vinho vai fazer o que lá? Beber água, né? Não, obviamente que eu tomei meu vinho e tal. Foi bem bacana, inclusive. Banda e tudo mais, tinha um casal de amigos nossos. Quando eu viro na avenida, que vai dar assim 4 quarteirões depois para minha rua, o que tinha ali na frente? Blitz da Lei Seca. Blitz da Lei Seca. E sabe o que era pior? Eu não conseguia desviar, porque os caras fizeram de um jeito que eles trancaram todas as ruas laterais. Não tinha como você cair ali dentro e já era, meu. Resultado, para aqui do lado. Final das contas, aquela multazinha, né, básica, porque não ia soprar o bafômetro. O carro foi parar no pátio do Detran, porque estava com o IPVA atrasado. Roberto esqueceu de pagar. Foi um prejuízo de R$7.000. Eu nunca mais saí para tomar vinho desde então.
Mas de verdade, foi horrível. Foi uma situação assim, chata, uma situação que eu não gosto de lembrar. E toda vez que eu penso em lei seca, eu penso em blitz de lei seca agora. Triste demais, mas faz parte da vida. Inclusive, eu conversei com minha esposa depois e falei: olha, daqui pra frente é só de Uber, né? Mas se a sua nova banca valoriza a legislação, ou seja, gosta de cobrar lei seca, o que você vai estudar mais, gente? Você vai focar, estudar mais a legislação. E por aí vai. Então veja, a forma de adaptação vai depender, que você tenha um olhar bem treinado, e é isso que eu quero fazer aqui. Quero te dar as ferramentas para você poder ficar com esse olhar treinado. E dois, vai exigir de você no dia a dia estar vigilante, né? Estar atento, estar consciente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo questões só para acertar? Não. O aluno que faz questões só para saber se ele acertou ou ele errou, ele está deixando um mundo, um universo, né, de aprendizados que poderia estar tirando, como por exemplo esse que a gente está trazendo, para se preparar melhor. Porque ele está deixando de usar aquele momento de outras formas que vão beneficiá-lo. Vocês concordam comigo? Então o cara vai lá e faz assim: eu vou resolver aqui 20 questões aqui desse tema que eu acabei de estudar, eu quero ver se eu acerto 80%. Se eu faço 16 e erro 4. Tudo bem, é uma maneira de você se preparar. Mas do meu ponto de vista, você deveria usar essas 20 questões para estar aprendendo mais, para estar se preparando mais, porque você sabe que o funil lá na frente vai diminuir. E não é todo mundo que passa, são os melhores. Vocês vão se tornar essas pessoas. Então, para se tornar essas pessoas, número 1, toda quinta-feira tem que estar aqui comigo 19 horas. Prestar atenção, anotar e entender que só fica com a vaga quem é o melhor, quem é o mais específico, quem é o mais dedicado, quem vai além, quem faz mais. Você fazer só as questões para resolver, você está na média, que é o que todo mundo faz, galera. Você não quer ser mais um. Você vai entrar em estatística daquelas pessoas que tentaram e não conseguiram. Então, presta atenção. Você não resolve questões só por resolver para saber se acertou ou errou. Você resolve para sim verificar se o seu aprendizado, né, seu estudo está sendo bem feito, porque a questão nada mais é do que isso, uma forma de verificação de aprendizagem, mas você vai além. Você também quer aprender como a banca está se comportando para que você possa, obviamente, passar ali mais aprendizado e tirar mais aprendizado. Beleza? Agora, o que eu acho que vocês estavam esperando, a parte mais filé mignon, né? Filé mignon. Deixa eu fazer uma pausa aqui antes, pegar umas perguntas aqui do chat. Professor, o seu digital não está aparecendo aqui na tela? Sério? Agora tá? Beleza. O famoso caderno de ouro me ajudou muito a melhorar meu nível de acesso nas resoluções. Show de bola, Júlia. Revisão por provas ou questões do tópico da matéria. Ó, Cláudia. Cadê a Cláudia? Tá por aí? Deixa eu ver se ela ainda tá aí. Gente, abram a câmera de vocês. Por que eu volto pra cá e tem um bocado de câmerazinha fechada? Janiele, Michele, Davi, Lilian, Adelaine. Gente, ó. Eu vou fazer uma live específica, tá? Sobre revisão. Mas de cara eu já quero te dizer que a gente não... Oi, Lilian! Olá! Seja bem-vinda! Que legal que você abriu sua câmera. Agora eu conheço a Lilian também. Vejam só. Eu vou fazer uma live específica sobre revisão e a gente vai tirar esse tema lá, então não vou me aprofundar. Mas a gente aqui, né, não... Léo, pode mandar sua pergunta aqui pelo chat mesmo, que aí eu vou parando e vou olhando, porque se eu for abrir o áudio, pode dispersar, tá? A gente aqui não endossa dessa ideia de revisar por questões. Eu só estou te dizendo qual é a nossa posição, tá tudo bem, eu sei que tem gente que defende isso, mas eu vou te explicar em detalhes o porquê a gente não endossa nessa live. Então eu vou pedir para você segurar aí. Daniele, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui também. Então nessa live específica sobre revisão a gente vai aprofundar nesse tema. Aí, galera, aí sim, Davi, grande Davi, fala, irmão. Damiana, seja bem-vinda, olha aí, muito bem. Pô, aproveita e bota aí de onde vocês estão falando, agora eu quero conhecer um pouquinho mais vocês. De onde vocês estão falando? Ó, 3 perguntinhas agora, pra gente engajar mais. Quero saber de onde vocês estão falando, o concurso que vocês estão estudando, qual é a prova que vocês vão prestar, e número 3, eu quero saber se você está começando agora ou se você já tem mais um tempo estudando. Quanto tempo você está estudando? Bota aí no chat que eu já volto para pegar. Enquanto isso, a gente volta para cá. Então, ó, nessa live de revisão a gente vai trabalhar isso, tá bom?
volta para cá essa parte do filé mignon, atenção de todos vocês. Banca CESP, tá? O que a gente tem para trazer para vocês sobre a Banca CESP? Primeiro de tudo, né? Vocês sabem, acho que é talvez um bicho-papão, muita gente às vezes até faz assim, pô, mas a CESP é muito difícil, né? Tem aquele critério, a CESP quer prejudicar o candidato, quer tirar, né, os nossos pontos e tal. Vamos lá, primeiro de tudo, você que está chegando agora, começando do zero, talvez, né, não entenda ainda, mas eu diria que a Banca CESP é uma banca o quê? De perfil equilibrado. Eu diria que é uma banca justa. Por que essa minha avaliação? Porque, veja, quando você para olhar a CESP, especialmente nas provas jurídicas, tribunais, que eu sei que é o meu perfil aqui, né, de vocês, policiais, quer dizer, vou descobrir um pouco agora. Bota aí no chat, vai botando aí no chat qual concurso você vai prestar. Mas ela tende a mesclar doutrina, legislação e jurisprudência. E veja, se você voltar lá para a TGP, né, para você que fez direito, você que não fez direito, mas que cobra direito na sua prova, porque normalmente toda prova de concurso vai ter parte de legislação, afinal de contas, né, você vai ser servidor público, então você tem que entender o que está acontecendo na legislação daquele órgão que você vai trabalhar. Quando a gente dá e pega aquela cadeira de teoria geral do direito, né, a preparatória lá no final, a gente fala das 3 fontes, principais fontes do direito, que são o que, gente? O que os tribunais decidem, jurisprudência, o que o legislativo, né, define através das leis, e o que a doutrina, ou seja, os pensadores, os especialistas, falam a respeito desses dois. Então existem 3 grandes fontes para o direito. Então a CESP, ela mescla isso. A CESP, eu diria que ela é justa, ela é equilibrada, porque ela consegue ela mesclar, né, a parte de doutrina, a parte de legislação e a parte de jurisprudência. Então, por isso que eu classifiquei ela dessa forma. Lembrando que os critérios da CESP podem ser, em regra, né, os critérios, é certo ou errado, não é assim? Com ou sem pontuação negativa. Roberto, o que é isso, pontuação negativa? A CESP bota lá. Onde é que vai estar essas coisas? Lembrando, edital. Basta ler o edital que vai estar tudo isso lá. Pontuação negativa, a CESP faz assim. Se você errar uma marcação, você perde o ponto de uma marcação que você acertou. Tá? É por esse motivo. Roberto, mas eu já vi provas da CESP, né, com ABCDE. Sim, ela é menos frequente, mas acontece de ter provas A, B, C, D, E. Então você marcar a alternativa correta. Mas essa aqui é menos frequente. Normalmente as provas vêm aqui. Quem é que define isso? Se vocês prestaram atenção na aula, quem é que define isso? Quem é? A comissão de servidores. Né? É o próprio órgão que vai falar, eu quero essa prova certa ou errada. Eu quero essa prova ABCDE. Tá? Não é a empresa. A empresa vai se adaptar ao que o órgão precisa. Tá bom? Então, esses são os critérios, essa é a parte inicial. Agora, considerando isso que a gente falou sobre a CESP, o que eu sinto que você precisa fazer quando você estiver se preparando, se adaptando para uma prova Banca CESP? Você precisa fazer a sua gestão emocional. Ora, pensa comigo, gente. Você tem lá 200 questões certo e errado. Você sabe que a sua chance de acertar ou errar aqui é quanto? De 50%. Você pode até chutar, né? E acertar e ganhar o ponto. Mas se você chutar e errar, você vai perder um que você ganhou. Então perceba, como é que você gerencia esse risco que você vai correr em, às vezes, arriscar ou não? Trabalhando a sua gestão emocional. Para você poder o quê? Evitar a marcação de respostas sem convicção. Porque é muito tentador você olhar para aquela alternativa e pensar assim, cara, eu tenho quase certeza que essa tá certa. E é aí onde você acaba, o quê? Perdendo ponto. Porque você não só deixou de ganhar o ponto daquela questão, como lembra, dentro desse critério de pontuação negativa, isso é muito importante. Porque você vai acabar perdendo um outro ponto de uma questão que você acertou. Isso vai te prejudicar. Então, para você manter o equilíbrio, então é para isso que a sua gestão emocional precisa ser trabalhada durante a sua preparação, se você vai fazer uma prova do Banca CESP. Para você poder manter esse equilíbrio entre tentativa e simplesmente omissão. E se você quiser simplesmente deixar em branco, eu vou deixar em branco, eu não ganho, mas também não corro risco de perder. Tudo bem?
gestão emocional. Como é que essa gestão emocional vai ser desenvolvida, trabalhada no seu dia a dia? Simples. Prática intensiva diária. Não tem outra forma. É fazendo questões CESP todos os dias que você vai começar a entender até onde você pode arriscar, até onde você pode confiar na sua intuição do chute, né? Mas sempre buscando o quê? Marcar com convicção e não sem. Então, é no dia a dia, preparando-se no dia a dia, que você vai efetuar muitos exercícios CESP. Não tem jeito, para você poder se familiarizar. É assim que você vai fazer essa gestão. Agora, outras coisas que eu sinto que é importante você, quando estiver se preparando para a prova CESP, fazer, tá? Muito importante isso aqui, que é o quê? Um estudo direcionado de jurisprudência. Sim, porque apesar de eu ter classificado a CESP como um perfil equilibrado, um perfil justo, né, com o candidato, eu entendo que ela cobra mais jurisprudência do que as outras. Então, se a gente já sabe, né, e isso você pode levar a minha palavra como verdade, ou você no dia a dia, quando estiver fazendo as questões, você vai perceber. Ela vai cobrar súmulas, ela vai cobrar os julgados mais recentes, ela vai exigir de você, candidato, conhecimento sobre o que os tribunais, o STF, o STJ, enfim, estão decidindo. Então não dá só para você confiar no seu material. O seu material ele vai trazer? Sim, ele sempre deve trazer. Se o seu material não traz jurisprudência, ele já está um pouco, né? Opa, deixa eu analisar aqui se esse material é o melhor mesmo para mim. Especialmente se a banca for CESP. Mas eu quero que você vá além. Lembra que eu falei para vocês? Ó, presta atenção nisso aqui, gente. Ó, presta atenção nisso aqui. Concurso é para os melhores. Vocês sabem disso. E para você estar entre os melhores, você tem que fazer o que os melhores fazem. Os melhores que estão estudando para a banca CESP, eles não param e se confiam só no que está lá no material lá dele e se resume aquilo. Ele faz um estudo direcionado de jurisprudência. Tá? Um estudo direcionado, ou seja, ele para algum tempo dentro da programação dos estudos dele só para ler os informativos. Só para estudar, eu não gosto nem dessa ideia de ler, só para estudar os informativos. Pô, Roberto, ensina a gente a estudar os informativos? Tema de uma outra live. Eu não vou conseguir esgotar tudo. Vocês estão percebendo por que eu falei que é a ponta do iceberg? Isso aqui dava uma live. Isso aqui por si só dava uma live. Eu diria que isso aqui, diria não, essa vai ser a nossa próxima live, revisão. Isso aqui, caderno de ouro, é outra live. Então, assim, a gente está passeando por outros temas, e é claro que eu tenho que manter uma coerência no raciocínio aqui, para a gente não fugir. Mas perceba o mundo que é estudar para concurso público. Perceba as nuances que você precisa estar afiado se você quiser ficar entre os melhores, tá bom? Vamos agora para a FCC? Então eu diria que esses aqui são os 3 pontos principais da banca CESP que você precisa se preocupar. FCC. Qual é o perfil, como é que eu classifiquei o perfil da FCC? Eu diria que é um perfil de banca mediana. E quando eu digo mediana, por favor, não entendam no nível de dificuldade, tá? Perfil, nível de dificuldade mediana. Por que eu não quero que você entenda mediana de outra forma? Então, o que tem a ver com a FCC aqui, né? Ó, primeira coisa, uma mudança, tá? Se você é das antigas, como eu, né, e está voltando a estudar agora depois de anos, retomando o sonho do concurso público, houve uma mudança, né, significativa no pensamento da FCC. Ela já foi classificada como uma banca de lei seca. Ela adorava cobrar lei seca, ela cobrava o detalhe do detalhe da legislação, inclusive era até chato. Mas hoje, a FCC, hoje ela faz questões elaboradas, que exigem do que da gente um raciocínio crítico, um pensamento. Então, esse é um perfil antigo, tá? Não caia nessa que você às vezes escuta por aí. Isso aí, se algum amigo seu concurseiro falar, ah, mas a FCC é só ficar lendo o Vademecum lá, ler a Constituição 15 vezes, você passa. Ele está redondamente enganado. Isso era, sim, de fato, o perfil da FCC, já não é mais. Tá? Hoje ela faz questões elaboradas. E vocês vão comprovar isso no dia a dia, quando você estiver lá fazendo questões, você vai ver que não é nada absurdo, não é a das bancas mais difíceis, tá? Mas também não é mais aquela banca ali que fica só no decoreba de lei seca. Tudo bem? Tá, então, o que é que eu sinto que é importante eu trazer para você de FCC? Primeira coisa, eu diria
que ela, dessas bancas aqui que a gente vai elaborar, é a que traz as questões mais objetivas. Direto ao ponto, tá? Então ela é focada no seu conhecimento direto. Mas isso exige de você, então ela é focada naquele direto ao ponto. Direto ao ponto. Você sabe, não sabe, ok. Mas exige sua atenção para o quê? Para as nuances, para as sutilezas, as pegadinhas. Então não é porque você vai ler a alternativa, ah, isso aqui está certo, isso aqui está errado, que você vai pular ali e não vai prestar atenção. Porque você precisa, sim, estar o tempo inteiro atento no que está sendo perguntado para você. Então ela tem aquele enfoque mais clássico, né? Conhecimento técnico, detalhado, tá? É o conhecimento técnico e detalhado. É isso que ela vai, de maneira geral, conhecimento técnico e detalhado. É isso que ela vai, de maneira geral, exigir do candidato. É por isso, por esse formato de questão objetiva, que é o perfil majoritário da FCC, que eu digo o seguinte para vocês, ó. Aprendam técnicas de eliminação, tá? Eu acabei não botando aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Ela tem os ela de regra FCC, critérios ABCDE, tá? Pulei aqui, mas voltei. Então, normalmente as provas são ABCDE, não só a grande maioria, acho que nunca tem prova certa e errado, como a CESP faz na FCC. Então, você tem que saber, se é ABCDE, cara, e você vai encontrar uma alternativa correta, você precisa aprender técnicas de eliminação. Né? Você precisa desenvolver essa habilidade de desenvolver a habilidade de quê? De encontrar qual, gente? As alternativas corretas. As alternativas incorretas, especialmente quando as opções não estão tão claras. Então, você não sabe qual daquelas está verdadeira, mas você vai achar o quê? A menos errada. Faz sentido? Faz sentido? Então, veja, de uma forma ou de outra, é no dia a dia, no treino, que você vai estar desenvolvendo essa habilidade. É por isso que é importante, quando a sua banca sair, você parar e ficar focado no quê? Em resolver muitas questões. Muitas questões. O estudo para concurso é só resolver questões, Roberto? Não. Não, não é. Tanto que vocês estão vendo aqui que a gente está abordando muitas coisas que não são só sentar e estudar. Mas é no dia a dia do estudo que você vai pegando o perfil. Tudo bem? Então, técnicas de eliminação você precisa estar afiado quando você vai fazer prova FCC. E por conta também dessa característica aqui, ó, que a gente vai para mais uma orientação aqui. Atualização do que, gente? Frequente da legislação. Toda atualização legislativa precisa estar refletida no seu material. Roberto, mas não dá para acompanhar. Você está me pedindo para entrar no site do Planalto, para estar o tempo inteiro vendo qual foi a nova lei que saiu, qual foi a nova lei que saiu, qual foi a nova lei que saiu, o que foi que eles mudaram, o legislativo da gente está o tempo inteiro legislando, colocando nova emenda constitucional, isso e aquilo. Não, perceba, perceba. Você que treina, que tem um sistema de estudos, que estuda da forma certa, que tem método, a gente costuma falar o seguinte, ó Lilian, Juliana, Rosane, Leonardo, a gente costuma falar que você tropeça nessas atualizações legislativas. Porque você vai fazendo as questões, e na medida que você está fazendo as questões, o que está acontecendo? Você está vendo o que está mudando. Por quê? Porque as outras bancas também vão exigindo isso de você. Tá? Então fica tranquilo que não é nada que vai exigir que você pare para fazer outra coisa diferente do que você já tem que fazer de qualquer jeito. Só que a parte de atualização frequente da legislação é o que vai ser o diferencial para você estar afiado se a sua banca for a FCC. Tudo bem? Beleza? Ok. E para finalizar, vamos agora, acho que vocês pediram aí, né, eu vi nos comentários rapidamente, a famigerada GV, a Fundação Getúlio Vargas. Quem tem medo da Getúlio Vargas aí? Ainda bem que na minha época a GV nem fazia prova. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque tudo é contornado e, de novo, eu tenho que falar para vocês. Lembrem-se da primeira orientação que eu acho que é a mais importante, talvez, da aula. Você tem que enxergar a mudança ou o enfrentamento dessa sua banca como uma oportunidade de crescimento.
A GV, para vocês terem ideia, ela é a responsável, quem aí se formou em Direito, pelo quê? Pelos exames da OAB. É ela também quem faz muitas provas de tribunais, quem vai fazer tribunais, né? Então, ela é responsável por grandes certames, é uma banca gigante também, super conceituada. Vamos falar aqui um pouquinho dela, da FGV. Então, vou começar logo pelo começo, pela parte que interessa mesmo. As questões delas são mais complexas. Não tem para onde correr. O perfil que eu vou colocar aqui é um perfil complexo. É um perfil de banca mais exigente. É um perfil de banca que vai trazer questões que vão ter um enredo, que vai ter um caso prático. Então, ela tende a ser o quê? Multidisciplinar. Ela vai exigir de você o quê? Mais cuidado. Tende a ser provas longas. Tende a ser provas longas, com questões, como um enunciado, né? Longo, tá? Por isso mesmo, elas são mais cansativas. Mas não é porque é mais cansativo que você não vai superá-las. Não é mais cansativo que você vai superá-las. E um detalhe importante, muitas vezes as alternativas, elas são o quê? Muito próximas. Como assim muito próximas? Elas dizem quase a mesma coisa, mas não a mesma coisa. Elas dizem quase... Presta atenção aqui na nuance, ó, gente. Presta atenção. Quem tá com o áudio aberto? Alguém com o áudio aberto? Fecha aí, minha gente. Só para não vazar aqui. Eu já coloquei. Deixa eu ver de quem é, de quem é, de quem é. Ah, era da Ada. Pronto. Vocês estavam ouvindo também, né? Não foi só comigo, não? Tá. Ó, GV, voltando aqui, ó. A GV, tá, galera? A GV, ela tem essa peculiaridade de exigir da gente o que? Mais atenção. Porque as alternativas, elas são muito próximas. Então, vai exigir de você uma análise mais cuidadosa. Uma análise das alternativas mais cuidadosa. E como é que você vai fazer esse treino? Ó, veja, seja para questões objetivas, técnica de eliminação da FCC, seja gestão emocional, prática intensiva, estudo direcionado para a CESP, é a mesma coisa. Você vai resolver muitas questões FGV e você vai ficar bom. Você vai ficar bom, tá? Não tem assim, não é um bicho de 7 cabeças, é treino. É treino. Uma coisa que ela vai também exigir de você é o quê? É uma prática na interpretação de texto. Eu já vi ali nos comentários que colocaram português e tal, exatamente. Mas não só para português. Não só para português. Para as outras matérias, como direito, por exemplo, você vai ter que fazer uma leitura crítica. Buscando ali, onde é que está o erro dessa aqui? O que ela está querendo me levar? Às vezes os enunciados eles são tão grandes que toma, né, os enunciados com as alternativas, eles são tão grandes que toma metade, eles dividem normalmente a folha no meio, assim, fazem 2 colunas e aí só tem 2 questões por folha. Quem é que já fez prova da GV? Já deve ter visto isso. Então o caderno de provas tem 40 páginas, frente e verso, né? Aí lá no finalzinho, quando ela já destruiu você por dentro, ela bota umas questões lá, ABCDE, com uma linha para cada alternativa. Mas como é que você fica bom? Prática na interpretação de texto. Leitura crítica e compreensão textual. E o treino é que vai fazer você ficar bom. Tá? O treino é que vai fazer você ficar bom. E por fim, eu diria que a FGV vai exigir de você uma profundidade, né, conceitual. Então, especialmente para as provas abertas, para as provas subjetivas, né, você vai ser exigido exigência maior que as demais bancas. Não ficando apenas no conceito inicial de qualquer instituto jurídico, por exemplo, de um instituto jurídico, mas exigindo de você, candidato, mais. Exigindo que você saiba conectar as ideias, juntar os pontos, entender os perfis, né, daquela conceituação que a gente trouxe ali dentro da questão. A FGV, portanto, eu diria que tem esse perfil mais complexo. Beleza? Tudo bem?
Muito bem. Eu acho que eu consegui aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu só dar uma resumida antes da gente pegar as questões, mas então, só para passear sobre o que a gente viu. Tema da aula de hoje de suma importância, que negligencia isso. Inclusive, só para fechar, o que eu vejo muito, eu vou fazer um grande alerta para vocês, vou botar até de vermelho aqui, ó. Botar até de vermelho aqui, ó. Atenção. O que acontece muitas vezes? O cara está estudando. Aí ele está estudando para uma banca, ele mudou de edital, ou a própria banca mudou porque o concurso ficou o mesmo, mas aí o órgão lá público decidiu contratar outra banca, enfim. Pode acontecer uma série de coisas, a gente não tem como prever. O fato é que, aprendendo a se adaptar à sua banca examinadora, você foge dessa diminuição aqui. Mas se por acaso isso acontecer com você, não cometa esse erro, tá? Porque o que a gente vê a galera fazer? Ah, meu Deus, eu desaprendi tudo. Mudei da FCC para FGV, fui para CERT, sei lá o quê. O que a pessoa faz? Ela compra mais material. Não é isso que vai resolver. Vocês estão vendo? Eu falei alguma vez aqui que você precisa comprar mais material, gente? Não. Eu falei que você precisa estudar direito. É diferente. Mas ela compra mais material, ela estuda mais horas, ou ela resolve mais questões. Essa de resolver mais questões, eu vou colocar entre aspas, porque sim, resolver mais questões é uma das formas de você o quê? Se adaptar. Inclusive eu citei em todas. Mas ela precisa fazer as questões o quê? Da banca certa, da banca dela. Então não é só resolver questões, volto a repetir, de qualquer forma. Não cometam esse erro. Se a sua nota diminuir, a solução não passa por mais material, estudar mais horas, resolver mais questões, ou ver mais questões de qualquer jeito, ou ver mais videoaulas, tá? A sua solução vai passar por o quê? A adaptação. Já vimos então também o que a banca faz, quais são os dois tipos, já falamos sobre como definir o perfil, como é que você pega a banca, e aqui a gente trouxe então um passo a passo de como você vai fazer essa adaptação. Por fim, trouxemos os três perfis, pelo menos do meu entendimento, né? Das três maiores bancas. Se vocês tiverem alguma banca aí que você queria que eu analisasse o perfil, coloca aí no chat que depois a gente pode pegar isso, criar um post, colocar lá no Instagram, ou mesmo preparar uma outra live que fale de outras bancas. Mas eu diria que essas aqui são as três maiores, ou pelo menos as que desempenham, né, preparam os maiores concursos aqui no país. Tá bom? Vamos lá. Perguntas. Ai, perdi a vaga do TSE por não saber das 100 questões em 5 minutos. Varley. Impossível de passar o gabarito. Tirei 123, o segundo lugar na cota tirou 120. Caramba, Varley. Cara, mas Varley, ó, de novo, gente, eu vejo assim, sabe? Essa coisa de quando você fica por poucos pontos só mostra que você tá no caminho certo. No caminho bom. Tá, Varley? Cadê o Varley? Tá por aí ainda? Então não tem que desanimar, cara. Agora, pode ir do mesmo jeito para a próxima prova? Não, porque você já está vendo aqui algo que você precisa melhorar, né? Que é o seu tempo de gestão de prova. Faltou tempo para você, né? Leonardo, professor, dentre estudar sobre a banca, quantas horas o senhor indica estudar cada disciplina? O meu concurso que estou me dedicando em INSS Polícia Civil, Santa Catarina. Não, veja só, vamos lá. O que eu indico para você, Léo? Você vai resolver as questões da sua banca, tá? Que é o FSC e IFC. FSC, são os dois institutos, né? Então você precisa, na verdade, no seu dia a dia, resolver as questões dessa banca. Vai chegar um momento, viu, Léo? Vou logo complementar aqui. Porque vocês vão fazendo as perguntas, eu vou desenvolvendo e já vou puxando o que seria a sua próxima pergunta. Vai chegar um momento em que você vai esgotar todas as questões da banca. O que você vai fazer? Você vai parar de estudar? Não, você vai continuar estudando, vai continuar resolvendo questões, só que aí você já abre o filtro e não precisa só resolver questões da sua banca, você vai resolvendo questões de outras bancas. Mas perceba, você vai sempre resolvendo as questões das outras bancas depois que você esgotar as questões da sua banca. Se você já sabe que sua banca é essa, é assim que você tem que estudar. Eu não diria que essa coisa... E outra coisa, para complementar, porque sua pergunta teve essa nuance. Não estabeleça assim, eu preciso 2 horas para condicional, 5 horas para penal. Você precisa estudar aprendendo. O foco não é a quantidade de horas. O foco é se eu estou aprendendo. Se você estiver aprendendo e vai precisar de mais horas para penal ou constitucional ou vice-versa, não importa. Até porque você vai ter uma facilidade com algumas matérias e uma dificuldade com outras.
Então não seja tão rígido nesse sentido. Ah, mas eu preciso organizar os meus horários. Claro, aí você precisa ver a live 002, não é isso, time? Não lembro mais qual foi a live que a gente falou sobre essa questão do planejamento e organização, mas provavelmente vamos ter outras, tá? Damiana, estou em Goiânia estudando para procuradorias iniciando. Beleza, Damiana, seja bem-vinda, vai ser a minha colega, né? Mirailde falou, tem um pavor, extensa e cansativa. Léo perguntou se a gente vai deixar disponível no grupo essas dicas. Estou em Recife, estudo para a Polícia Federal, Administrativo, a Rose, Patos de Minas, Prefeitura, Juniele, Michele, Gláucia, de São Paulo, estudando para o Banco do Brasil, Pelotas, auditor da Receita Federal, a Cláudia, maravilha. João Pessoa começando agora. Olha aí o Davi, tamo junto, Davi. Davi tá aqui em João Pessoa, cara, que massa. Quando a gente se cruzar pelo shopping, fala comigo, bicho. Magistratura, sensacional. Curitiba, MPU, Juliana TRF, analista, Ceará, Lilian, com 7 anos de estudo. Boa, galera, sensacional. Estagiária após em PGE Minas, Damiana. Maravilha, a PGE de Goiás é um excelente, eu tenho amigos aí, inclusive, Damiana. Procuradores aí em Goiás, é uma excelente instituição também para trabalhar, tá? Juliana perguntou, como descobriu que a banca mais cobra? Ó, aí vocês ficam me dando um bocado de tema para lives, né? Mas vou aqui repetir, tá? Vamos por partes. Quinta-feira que vem, então, tudo sobre revisão. Aula importantíssima. Eu espero todos vocês e a gente vai ficando por aqui. Vocês gostaram? Foi boa aula? Top? Maravilha. Ó, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Gente, a galera que tá sem a câmera. Abre a câmera agora pra gente tirar uma foto. Abre a câmera agora pra gente tirar uma foto. Vai. Cadê? Daniele, Kleber, grande Kleber, Juliana. Ah, Juliana também tava aqui na última live, Juliana. Tá vendo por que vocês têm que abrir a câmera? Porque eu vou lembrando do rostinho de vocês. Boa. 1, 2, 3. Ah, dá o Vzinho da vitória. 1, 2, 3 e... Aí, ó o Varley agora. O Varley chegou agora pra foto, né? O Varley só queria tirar a foto, tava ali quietinho. Boa, Varley. Galera, fiquem com Deus. A gente se vê quinta-feira que vem. E até a próxima. Bons estudos para vocês. Tchau.